off-campus, o par romântico da Hannah, o Garrett Graham, tem todos os estereótipos de um bad boy. Ele é capitão do time de hóquei da faculdade, a maioria das meninas tem interesse em ficar com ele e ficam com ele casualmente. E por conta de todos esses fatores, ele aparenta ser aquele homem intocável, digno de uma fanfic no Wattpad. E a pergunta que fica é, porque mesmo ele preenchendo todos os requisitos para esse estereótipo, por que ele é diferente dos outros caras? Nós nos acostumamos a ver séries onde a personalidade do homem é moldada ou pelo egoísmo ou pelo transtorno narcisista, normalmente colocado como aquele que não gosta de demonstrar seus sentimentos, se sente superior às outras pessoas, onde suas vontades precisam ser priorizadas, senão ele se torna um cara frustrado que não liga pra maneira que você se sente. O Damon, de The Vampire Diaries, é um exemplo disso. No início da série, o Damon é aquele bad boy movido pelo próprio ego. Ele só passa a demonstrar a humanidade dele quando ele é emocionalmente validado pela Helena, mas enquanto ele não consegue se relacionar amorosamente com ela, ele machuca todas as pessoas que ela se relaciona e usa o afeto como uma ferramenta de manipulação. All you have to do is flip the switch and snap. O Edward de Crepúsculo, mesmo seguindo a Bella e alimentando sua aproximação com ela, ele afirma que é ela que precisa se afastar, causando uma confusão mental nela e a fazendo se martirizar por isso. Bella, we shouldn't be friends. I said it'd be better if we weren't friends, not that I didn't want to be. What does that mean? Outro ótimo exemplo é o Castelo de Amor Doce, porque ele representa aquele arquétipo de homem inacessível. É aquele que, independente do que você faça ou fale, não vai mudar em nada, pois nunca será o suficiente para ele. E somente com esses três personagens, a gente consegue perceber um padrão. Esses personagens masculinos, por serem emocionalmente estáveis, eles não se responsabilizam pelos próprios erros e não possuem responsabilidade afetiva. Eles só passam a melhorar sua personalidade quando uma mulher muito paciente está disposta a consertá-lo ou quando sua possível par romântica começa a gostar dele. E é aí que os homens de off-campus se diferenciam. O Garrett, mesmo criando uma relação de mentira com a Hannah, ele não é aquele cara que fica performando frieza o tempo todo. Muito pelo contrário, ele é um cara respeitoso, disposto a considerar a maneira que a Hannah se sente, independente se ele tem ou não o seu lado emocionalmente instável. E lembrando, pessoal, que a tentativa da série não é criar o homem perfeito, até porque o Garrett, ele tem a sua maneira de lidar com seus problemas pessoais e ele também comete erros. O que a série faz é trazer uma nova perspectiva em relação à masculinidade. Ela nos mostra que a inteligência emocional não é sinônimo de fragilidade. Na verdade, ela nos mostra que homens afetivamente responsáveis podem trazer muito mais segurança para qualquer relação e para qualquer pessoa. Na série, no quinto ou no sexto episódio, a Hannah propõe que eles tenham uma relação sexual para ver como ela se sente e caso ela se sentisse bem, ela teria essa relação com o Justin. E espera um pouquinho que já a gente vai chegar nele. A Hannah fala abertamente pro Garrett que ela tem dificuldade em ter relações sexuais devido ao que ela sofreu no passado. E o Garrett conversa sobre isso com o Dean porque ele precisa de conselhos para tornar essa experiência o mais confortável possível para Hannah. E o Dean, mesmo sendo esse cara que sai ficando com todo mundo e com qualquer mulher que respira, ele conversa com o Garrett sem sexualizar a Hannah ou colocar ela numa posição de que, ela vai ser a mina que vai ser comida. O Dean fala pro Garrett respeitar o tempo dela e criar um ambiente que faça ela se sentir bem. Trust. That's it. She's just gotta feel completely safe. Like, completely relaxed. But consent is key. Mesmo que fazendo isso tenha dado errado de início, ele propõe ter essa experiência de uma maneira diferente, que não a faça lembrar dos traumas dela. E é isso que o torna diferente. Ele não quer ser esse cara intocável que acha que todas as mulheres devem se curvar às vontades dele. Ele quer mostrar quem ele é e que quer estar ali pela Hannah. E falando em caras diferentes, o John Logan também tá nessa lista. O Logan, apesar de ter essa quedinha secreta pela Hannah, ele não passa a tratar ela com orgulho, esperando que ela descubra essa quedinha com uma bola de cristal. Pelo contrário, ele entende que a Hannah não tem nem ciência disso. Mesmo dessa maneira, ele continua respeitando a pessoa dela e o relacionamento do seu melhor amigo. Uma coisa que nos prova que ele não quer nada em troca em relação a Hannah é a cena da latinha de bebida. Cute. Closed cans are safer, bro. Thanks.
Mesmo que a Hannah não tenha sentimentos amorosos por ele se preocupa com o bem-estar dela, porque ele não a enxerga como algo para satisfazer o próprio prazer, e sim como um ser humano, como uma mulher. Mas afinal, quem é o bad boy de Off Campus? E por incrível que pareça, gente, é o Justin. Antes da Hannah ter um relacionamento fake com o Garrett, o Justin não se importava de trocar um diálogo com ela, ou de pelo menos tentar quebrar o gelo entre eles. It's sick, yeah. What kind of stuff do you add? Classical, mostly. Yeah, classical. Por ele, que a Hannah se deu o trabalho de fazer isso, já que é ela que tá interessada nele. E mesmo despertando interesse pela Hannah depois, ele não se esforça pra entendê-la nem num diálogo simples. Na cena do teatro, a Hannah pergunta como tal música faz ele se sentir, o que fica nítido que ela está perguntando sobre as emoções que a música desperta nele. E ele não entende isso. I actually mean, what does it make you feel? Jealous I didn't write it first. Why? What is... Ele começa a falar de forma técnica como os instrumentos musicais formam o ritmo dessa música, etc. E quando a Hannah diz que não era sobre isso que ela se referia, ele acusa ela de ela não ter entendido e dizendo que, esse assunto não é pra todo mundo. I mean, they're not for everyone. Numa tentativa de inferiorizar ela, quando na verdade foi ele que não entendeu o teor da conversa. Afinal, ele não quer manter uma conversa, ele quer reforçar o intelecto dele e se mostrar superior a ela. E é isso, meus amores, eu queria muito abordar esse assunto aqui no canal, porque eu acho que a abordagem da série, mudando o comportamento dos homens, tanto na frente das meninas, quanto entre eles, quando eles se referem a elas, é de uma importância muito grande, porque isso se torna um refresco, sabe? Isso se torna um alívio, porque como eu falei mais cedo, a gente tá muito acostumada com essa ideia de ter um bad boy que, ele é muito difícil de lidar, como que eu posso conquistar ele? Nessa série não tem isso. São apenas homens tendo empatia por mulheres, considerando elas como humanos. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal, porque eu ainda tô começando, entendeu? Vamos apoiar artistas locais. E é isso. Um beijo a todos.